Queridíssimas amigas, caríssimos amigos, muito obrigado. Vamos agora então estudar o tema da página 125 da apostila. Vamos falar sobre a Sutra Sagrada, Contínua Chuva de Néctar da Verdade. Contínua Chuva de Néctar da Verdade, também conhecida como Sutra para a Cura Espiritual. Sutra para a Cura Espiritual é um título, que o pessoal dos Estados Unidos deram para essa sutra e que nós mantivemos aqui no Brasil também, porque ele vem bem ao encontro, daquilo que é o conteúdo desta sutra. Então, ao longo da sua vida, Mestre Masaru Taniguchi deixou alguns textos escritos que depois se tornaram sutras, leituras, poemas que passaram a fazer parte de leituras diárias, de práticas diárias dos adeptos da Seichonoye. Então, tem lá o Chuva de Néctar da Verdade, que quando foi publicado, continha dentro dela também um trecho final, que depois foi separado e se tornou Palavras do Anjo, a Sutra Palavras do Anjo. Tá? Então, esse é um texto um pouquinho mais longo, e isso foi bem no começo da Seichonoye. Logo quando surgiu a Seichonoye, a revista, o livro, Verdade da Vida, a primeira edição, já trazia lá o texto da Chuva de Néctar da Verdade. Tá? Agora, a Contínua Chuva de Néctar da Verdade veio à tona, foi lançada no dia 20 de dezembro de 1950. Então, foi algum tempo depois. Isso consta na informação que está na página 125, lá no finalzinho. Tá? Só por curiosidade, em 1950 foi publicada a Contínua Chuva de Néctar da Verdade, como também a Sutra em 30 capítulos para a leitura diária. E dentro das sutras da Seichonoye, para todos nós que realizamos sua leitura, nós sabemos que a verdade que a Seichonoye prega se encontra escrita nessas sutras na forma de poemas. E com a sua leitura, quando a gente lê, a gente vai lendo dentro de um ritmo, acaba ganhando uma certa cadência, e fazendo essa leitura diária, essa leitura repetida, sem que a gente perceba, vai fazendo com que nós nos conscientizemos da essência do ensinamento da Seichonoye. Tá? Por isso que essa prática é bastante importante. E mais especificamente essa sutra Contínua Chuva de Néctar da Verdade, o pessoal geralmente fala assim, é uma sutra que fala sobre a questão da doença. Então vamos ler quando nós estivermos doentes, ou vamos ler para alguém que se encontra doente. Tá? Mas não só está relacionada à questão da doença, a leitura dessa sutra sagrada. Então o pessoal faz a leitura da sutra e cura-se da doença. Porém, é mais do que isso. Como está escrito aqui na apostila, essa sutra ela declara como inexistentes todos os fenômenos da vida. Então, ela apregoa a declaração categórica da inexistência da doença, inexistência da infelicidade humana. Tá? Essa é a característica fundamental, primordial desta sutra sagrada. E outra coisa importante também, quando se fala cura espiritual, nós estamos nos referindo, obviamente, à cura que é a cura divina. E o que é a cura divina? A cura divina é a chamada cura metafísica. E a explicação da cura metafísica está no comecinho do livro A Verdade da Vida, volume 1. Então, lá no comecinho da Verdade da Vida, volume 1, tem uma frase que diz que quando nos conscientizamos da natural perfeição, quando nos conscientizamos da imagem verdadeira, passa a atuar a força curativa da grande vida e se processa a cura divina. Então, a cura divina é a cura definitiva, é a cura fundamental. E essa cura acontece no momento que nós justamente despertamos para essa realidade nossa, quando nós nos conscientizamos da nossa natural perfeição. Isso é importante, natural perfeição. Não significa, quem sabe, eu me tornarei perfeito, ou fazendo um esforço me tornarei perfeito. Não. Na verdade, você chega ao estado
da natural perfeição. Tá? Então diz aqui mais adiante dessa sutra, né? Alegra-te agora pelo fato de estares vivo, rejubila-te pelo agora que vives. Tá? Tua alegria curará tua doença. Como se dizendo, né? Na verdade, agora você já é filho de Deus. Agora você já é perfeito. Agora você já é maravilhoso. Então você não vai se tornar maravilhoso porque você leu essa sutra. Tá? Quando eu me conscientizo disso, essa cura ela é definitiva, como eu disse. Né? Ela fecha, né? Como diz a moçada ultimamente, né? Nos termos mais contemporâneos, ela é lacradora, ela lacra, né? Ela é definitiva. Tá? Então é isso que acontece quando nós realizamos a leitura da sutra. Diz aqui, né? Acompanhando um pouquinho mais a apostila, por isso que é importante nós lermos com a mente natural, sem apego, né? Vou fazer essa sutra por causa de determinada doença. Quando a gente faz sutra por causa de determinada doença, quase que a gente está fazendo a sutra para aquela doença, né? Então, na verdade, não é nesse sentido, tá? Mas é para despertar a natureza divina de Filho de Deus que existe em nós. Vamos prosseguir, então, um pouquinho mais adiante. Na apostila, tem aí o trecho do começo, né? Bem o comecinho da Sutra Sagrada, Contínua Chuva de Néctar da Verdade. Então vamos pegar aqui a Contínua Chuva de Néctar da Verdade e vamos ler o começo dela. Um dia o anjo retorna a Seichonoye e recita: prossegue sem temor o curso de tua vida, a infelicidade jamais se aproxima de quem nada teme. Infelicidades e desgraças não são criações de Deus. Perante quem segue destemidamente o curso da vida, a infelicidade foge cabisbaixa e a doença mostra-se resignada e desaparece, retornando ao nada. Não se consta que outrora, quando Bonzo Takuan entrou na jaula de um tigre e o encarou sem temor, esse se tornou manso como um bichano? Né? Esse é o começo da sutra. Tá? Então vamos fazer algumas considerações. Quando diz um dia o anjo retorna a Seichonoye, é parecido com o início da chuva de néctar da verdade. Né? Um dia o anjo vindo a Seichonoye recita. Aqui diz o anjo retorna a Seichonoye e recita. Retorna no sentido de que retoma essa pregação. Né? Mas é importante nós entendermos que esse um dia não é um determinado dia. Tá? Ou tem aqui a data, né, 1950, não é nesse dia que aconteceu essa pregação. É uma verdade que está imanente. Né? Um dia pode significar a eternidade. E o anjo? O anjo aqui nós entendemos como Deus na segunda acepção. Né? Então lembra aquela aula da divindade padroeira da Seichonoye, segunda acepção? Né? Então naquela aula que nós falamos que Deus na sua segunda acepção é Deus revelado. O que é Deus revelado? É Deus que, atendendo aos anseios humanos, manifesta-se, né, como atitude de sua misericórdia, estendendo a mão para salvar os seres humanos. Tá? Na verdade, seres humanos não é a forma exata de dizer. É Deus observando as angústias de todos os seres vivos, estende as mãos para a salvação de todos os seres viventes. Acredito que mais do que nunca hoje em dia a gente entende o significado, por que é todos os seres viventes e não apenas os seres humanos. Né? Compreender isso é compreender bem a essência dessa frase. Deus, natureza e seres humanos são originariamente unos, que nós temos aprendido tanto. Tá? E esse trecho que nós lemos agora, né? Quando o mestre Masaharu Taniguchi fez uma palestra em cima dessa sutra sagrada, então teve um ano, né, que está aqui colocado, né, inclusive na apostila, como curiosidade, em 1955, na sede da Seichonoye, em Tóquio, o mestre fez uma preleção baseado, né, explicando essa sutra Contínua Chuva de Néctar da Verdade. E naquela época ele leu esse trecho, naquela ocasião, né? Ele leu esse trecho, e ao ler esse trecho, ele disse assim, nesse trecho, mais especificamente, esta frase constitui a essência, a base, resume todo o ensinamento da Seichonoye. E qual que é essa frase? Essa frase é justamente, infelicidades e desgraças não são
criações de Deus. Tá? Então, na verdade, o que existe manifestado diante de nossos olhos na forma de doença, na forma de desgraça, não são criações de Deus. Essa é a grande pregação que a Seitonê realiza. E essa é a verdade que precisamos nos aprofundar. Né? Isso não é criação de Deus. O mal não existe. Né? Essa falsa manifestação não existe. Porque Deus não criou. E o que existe é aquilo que é eterno. Tá? E mais ainda, né? Esse texto diz para afastar o temor da sua mente. Né? Prosseguir sem temor do curso da vida. E algumas religiões, às vezes, amarram o ser humano através do temor. Aliás, o ser humano é um ser muito facilmente sugestionável, às vezes, né? É muito supersticioso. Tá? Não sei se é por causa do sentimento de culpa, né? Ele acha que sempre tem alguma coisa que pode dar errado. Então, o temor é algo que acompanha o ser humano. Né? O temor é diferente daquele sentimento de precaução, né? Aquele sentimento de cuidado, que é importante. Tá? Nesse sentido, o pessoal fala às vezes, não, o medo é um sentimento que é importante. Sim, né? Eu não faço bobagens ao volante, né? Ou não vivo imprudentemente, justamente porque eu tenho cuidado. Tá? E nesse sentido, o pessoal às vezes fala, porque eu tenho medo, né, do carro, eu não atravesso uma avenida de olhos fechados. Tá? Então, nesse sentido, o medo, do ponto de vista da... vamos dizer assim, talvez, né, da biopsicologia, né, ou da psicobiologia, nós podemos entender o medo como uma reação que é importante para a sobrevivência da espécie. Porém, na vida humana, nós exacerbamos esse medo e acabamos nos amarrando, né, por causa desse medo. Tá? E tem religiões que pregam através do temor, dizendo, se você não vier aqui para a nossa religião, você vai estar lascado, né? O seu futuro não vai ser bom, vai ser quente, porque você vai para um lugar chamado inferno, né? Por um período longo chamado eternidade. Tá? Aí a pessoa fica com medo, fala, nossa, ir para o inferno, ficar eternamente no inferno deve ser muito ruim. Então, deixa eu entrar nessa igreja para garantir minha salvação. Né? Essas religiões não libertam o ser humano. Essas religiões acabam aprisionando o ser humano. Então, cuidado, né? A verdade liberta. Mas aqui fala do aprisionamento, tá? Por causa do temor. E um dos temores, né, ou dizendo mais além, o aprisionamento do ser humano surge justamente porque as pessoas acreditam que o mal existe. Tá? Que o mal é algo que se contrapõe, que existe algo que me ameaça. Que também está ligado a uma falsa compreensão das coisas, na crença de que a matéria existe e que a matéria tem força. Né? Então, se você vai lendo a Sutra Sagrada, Contínua Chuva de Néctar da Verdade, ao longo dessa leitura você vai se conscientizando, né? Que, na verdade, a matéria está abaixo da vida. Mais do que isso, né? Que a física vem demonstrando que a matéria não é algo que tem consistência, mas a matéria é algo que é impermanente. A matéria ela é feita, é um estado de energia. Né? Por isso que a compreensão da inexistência da matéria, que é algo filosófico, que é algo espiritualista, que é algo ligado ao espiritualismo, que há muito tempo atrás já veio sendo pregado, principalmente pelo budismo, né? Quando se diz o nada é a matéria é o nada. Essa compreensão é importante para nós, cada vez mais, nos aprofundarmos nessa conscientização que nos liberta do temor da doença, né, do temor do mal. Tá? E aí vem essa colocação, né? Infelicidades e desgraças não são criações de Deus. E falamos aqui do budismo, que diz, o budismo acredita que nada disso existe. Então, por que tudo isso existe? Segundo os budistas, tudo isso existe por obra da ilusão, né? Por obra de uma energia que sustenta tudo isso e que gerou tudo isso. E essa energia é energia vibracional, né? Que tem origem a uma primeira energia básica chamada ilusão. A ilusão deu start e, em reação em cadeia, surgiu este mundo. Então, o budismo prega a impermanência, né, a vacuidade do mundo, a insubstancialidade do mundo,
que tudo isso não tem existência real, né? E por isso que nada disso existe realmente. E nesse sentido, o budismo ele é uma filosofia que não acredita, é um ensinamento, uma religião, que não acredita que exista um criador, um Deus criador desse mundo, porque esse mundo foi criado pela ilusão. Ele é mais filosófico nesse sentido, e acabam achando, né, muito pouco filosófico, meio primitivo, né, até infantil essa crença de que haja um Deus que criou todas as coisas. Ainda mais criou e muito mal feito, né, porque nesse mundo existem várias imperfeições, existem epidemias e pandemias, existe crise financeira, existem casais, né, que brigam, existe violência doméstica, existe pobreza, né, existe tanto sofrimento. E como pode dizer que esse mundo é perfeito? Tá? Existe o apego. Né? Se falta dinheiro, já é ruim. Se tem dinheiro demais, é ruim. Né? Então, parece que não tem muita saída. E aí o budismo prega. Esse mundo é assim complicado porque a origem é complicada. Né? O start foi complicado. E o start foi justamente a ilusão. Tá? E aí surge essa incompatibilidade, né, da pregação entre o budismo e o cristianismo, que fala, sim, existe um criador. E a Seitonei, quando prega que todas as religiões emanam de Deus universal, tem que enfrentar essa questão, né? Mas como assim todas as religiões têm uma mesma origem, se um fala uma coisa, outro fala outra? E aí o mestre Masaru Taniguchi, ele vai mais profundamente dizer que, mesmo o cristianismo, se você for analisar com cuidado os seus ensinamentos, ele vai dizer o que sustenta esse mundo. E toda a criação do mundo, segundo o cristianismo, está baseada na criação mediante o uso da palavra. Né? Então, se você pega lá a Bíblia, o Gênesis, e isso é importante, né? Que quando nós compreendemos como o mundo foi criado, nós passamos a entender do que é feito esse mundo. Tá? Então, por isso que é importante, né? O processo de criação revela qual é a substância, qual é a essência última desse mundo. Então, no livro do Gênesis vai explicar, né, que Deus criou o mundo, o universo, falando. E aí diz a Sutra Sagrada, quando a mente deste Deus perfeito, né, Deus é essa mente, entra em vibração e se torna a palavra, desenvolve-se todo o fenômeno e todas as coisas passam a ser. Tudo é mente de Deus, tudo é palavra de Deus. Tá? Então, se o budismo prega que tudo isso é reflexo da mente, o mundo é reflexo da mente, não tem incompatibilidade nenhuma com esse ensinamento, que é um ensinamento bíblico, que é explicado através da Seitonei, que diz tudo é reflexo da mente, tudo é reflexo da palavra, tudo é expressão da palavra, tudo foi criado pela palavra. E é nesse momento que o budismo e o cristianismo conseguem se reencontrar. O problema surge porque justamente quando a primeira palavra, ou a palavra primeira, né, é uma palavra de ilusão, isso gera uma reação em cadeia que culmina, né, num desenrolar de coisas de sofrimento. Tá? Mas se eu mudar essa palavra fonte para palavras da verdade, palavras positivas, palavras da imagem verdadeira, isso em reação em cadeia faz com que esse fenômeno todo passe a ser não um fenômeno distorcido de sofrimento, mas um reino paradisíaco, um reino de harmonia, restabelece-se a paz, né, quando Deus se revela, realiza-se o bem, a justiça, a misericórdia, e por si se instala a harmonia, e não há quem lese o próximo, não há dissensões, não há quem adoeça, não há quem sofra, não há quem seja miserável. Mas para isso Deus precisa se revelar. O que é Deus precisa se revelar? Não é que Deus precisa aparecer, porque Deus já está presente. Mas eu preciso, na palavra, na minha mente, permitir que esse Deus floresça. E que a minha palavra seja o lugar de florescimento de Deus. Que o meu pensamento seja o lugar de florescimento de Deus. Porque aí tudo vai se desenrolar naturalmente. Tá? Porque não adianta nada você apregoar a doença não existe, né, e criar uma grande desarmonia, por exemplo, com os médicos, né, invadir os hospitais e arrancar todo mundo que está lá. Pode levantar, né, levanta Paulo, levanta fulano, levanta ciclano, né, e arrancar
as máscaras, os soldos, né, e os respiradores, né? Porque, na verdade, isso está mais ligado à desarmonia, né? Está mais ligado a uma ação do ego, uma vontade de querer provar aos outros, né, que você é bom, né, do que outra coisa. Tá? Então já existe uma semente de desarmonia. Por isso que a Seitonoi fala, né? Tudo tem a sua adequação aqui no mundo fenomênico, então sempre a pregação precisa ser adequada. Né? Então, para certas pessoas, tem providências adequadas a serem tomadas. Por isso que nós não entramos aqui em desarmonia. Né? Por isso que não tem ninguém fazendo manifestação em frente aos hospitais, lendo a contínua chuva de néctar da verdade. Tá? Porque, na verdade, não precisa fazer isso. Né? Os hospitais, o saber médico, tudo isso, nós sabemos. Também tem lá a ajuda da medicina, né? Que é inspirada pelo mundo espiritual. Tá? Que é adequado para algumas pessoas. Né? Outras pessoas, para poder transcender aquela situação, precisa dar um passo adiante. E esse é o despertar espiritual, e esse é o caminho da cura divina. E a leitura dessa sutra justamente faz com que essa cura divina seja realidade dentro da nossa vida. Por isso que diz aqui, né, no trecho da apostila, quando a mente de Deus se torna a palavra, surge o fenômeno. Um dia uma pessoa me perguntou, mas por que fenômeno que surge? Né? E não é a imagem verdadeira. Porque a imagem verdadeira é aquilo que é. Mas ela se expressa como fenômeno. Né? Então, manifesta-se o fenômeno e todas as coisas passam a ser. Lembrando que, quando é Deus que se manifesta, esse fenômeno se chama fenômeno autêntico. É a música afinada, é a orquestra em harmonia. Tá? Agora, quando aqui tem, né, a ilusão, a orquestra sai desafinado. Tá? Porque aí o instrumento chamado mente já está desafinado. Né? Lembrando que Deus da criação, só olhando mais um pouquinho aqui na apostila, é o Deus da primeira acepção. Né? Então precisamos entender que o Criador do fenômeno não é o Deus da primeira acepção, é a mente, mas o Deus da primeira acepção é o Deus que aparece no capítulo 1 do Gênesis, é o Deus que criou o mundo perfeito e maravilhoso e viu que tudo estava muito bom, e criou o ser humano à sua imagem e semelhança e o fez homem e mulher, varão e fêmea. Né? Diz aqui o seguinte, a sutra, página 121. O segredo para serenar a mente está em agradecer a tudo com sincero muito obrigado. Então, o que eu preciso fazer para poder fazer com que Deus e a vida de Deus flua intensamente dentro de mim? O que eu preciso fazer para afastar da minha mente a ilusão, né, de que eu sou matéria, ou de que o mal existe, ou de que a infelicidade é criação de Deus? Tem um trecho aqui que diz algo bastante importante, bastante profundo, que é justamente esse. O segredo para serenar a mente está em agradecer a tudo com um sincero muito obrigado. Ao agradecer a todos os fatos, pessoas, coisas e sintomas, a paz voltará à tua mente. Então, agradecer aos fatos, pessoas, coisas e sintomas. Como assim agradecer ao sintoma? É o exemplo que o mestre dá acerca da febre. Né? Então, você não vai falar assim, ai, que droga, estou com febre. Você vai falar, que bom, né? Porque essa febre é a ação curativa da vida. Então, diz o mestre, né, quando uma pessoa tem lá o vômito, fala assim, está mal, hein? Não. O vômito é a vida reagindo e põe para fora aquilo que é desnecessário. A disenteria também. Né? Então, não temer nem a disenteria, não temer a febre, não temer, né, justamente o vomitar sangue. Né? São coisas que nós vamos encontrando aqui à medida que nós vamos lendo esse livro. Então, agradecer o sintoma não é falar assim, ai, que bom, muito obrigado, Deus, né? Muito obrigado porque tem uma úlcera dentro de mim. Né? Não é nesse sentido. Tá? Agradecer o sintoma significa, Deus, muito obrigado, porque a partir dessa expressão, dessa manifestação sintomática, aquilo que foi inadequadamente semeado no meu passado está brotando, está indo embora e tudo vai se purificar. Tá? A mente em paz
sintoniza com as vibrações curativas de Deus. O segredo está aqui. Trazer paz à mente. Quando você entra numa escalada do desespero, né, não precisa fazer essa experiência, tá, gente? Mas a experiência mostra que quando você começa a ficar desesperado, tudo começa a dar errado. Né? E tudo dando errado, você fica mais desesperado. E quando você fica mais desesperado, as coisas começam a ficar mais estranhas e tudo começa a dar mais errado ainda. Né? Então, às vezes, a pessoa não consegue resolver o problema porque não para de alimentar o seu desespero. Né? Não para de alimentar o temor. Então, para de alimentar o desespero. Né? Tem gente que fala assim, eu estou desesperado porque tem muita coisa para fazer, né? E a minha agenda está cheia, eu não estou dando conta. Né? Então, o que a gente aprende? Por exemplo, né? Você pode chegar para a pessoa e falar assim, se você está desesperado porque a agenda está cheia, esvazia a sua agenda. Né? Pare de agendar tanta coisa assim. Porque a agenda é uma coisa que aceita qualquer coisa que você escreve. Né? E a gente acha que enquanto tem espaço para escrever, pode enfiar a coisa ali. Né? A agenda aceita, mas às vezes o bom senso, né, não digo sua capacidade, né, mas os seus afazeres cotidianos exigem o tempo. Então elimina um pouco das atividades que você vê que são supérfluas. Tá? É que a gente coloca tanta coisa em cima da gente, né? Eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Né? Então o pessoal hoje em dia, né, aproveitando um exemplo aqui desse período de quarentena, né, que nós estamos, não sei se quando você assistir essa aula você vai estar, se nós estaremos ainda nesse período, mas algumas pessoas dizem assim, nossa, parece que as atividades dobraram, porque eu tenho que arrumar a casa, cuidar dos filhos, quem tem filho pequeno tem que cuidar da lição dos filhos. Né? E ainda eu tenho lá que assistir as minhas séries, né? Tem que assistir lá Casa de Papel, e tem que assistir não sei o quê, né? A Maria Madalena, aí começa, né? Enfia tanta coisa, tem que fazer ginástica, tem que ir para o mercado, tem que fazer tanta coisa. Não, faz aquilo que é essencial. Né? E não abra a mão da oração por causa de coisas que não são tão essenciais assim. Sabe por quê? Não é porque se não orar, Deus vai te castigar, né? E vai fazer que tudo dê errado na sua vida. Não. É porque, quando eu oro, eu organizo minha mente. E a mente em paz sintoniza com as vibrações curativas de Deus. Olha o círculo, né, da cura. Eu sintonizo com Deus e a minha mente entra em paz. E quando minha mente entra em paz, eu sintonizo mais com Deus. E aí vai cada vez mais as coisas se reforçando nesse sentido. Tá? Então eu sei que você gosta de seriado, gosta de Casa do Papel, mas né, se naquele dia não cabe, não fique triste. Né? Vai caber em algum outro momento. Então organize sua agenda nesse sentido. O importante é a mente estar pacífica. Estando a mente pacífica, manifestam-se vibrações curativas de Deus em forma de saúde. Mantém, pois, a mente tranquila. E aqui tem uma frase importantíssima, né? Bem bacana. Conscientiza que a saúde já está em ti. Tão importante quanto aquela outra frase, essa é uma outra frase que é enfatizada pelo mestre Masaru Taniguchi nas suas preleções. Infelicidades e desgraças não são criações de Deus. Por isso, conscientiza que a saúde já está em ti. E para finalizar, tem muita coisa que essa sutra nos ensina, mas eu gostaria de chamar a atenção, acredito que vocês já devem ter percebido isso, né? Já devem ter se espantado com esse trecho da sutra, que fala na página 149, aqui dessa minha sutra aqui, que fala sobre o estrondo que pode ocorrer, né, após ouvir as verdades, que é o desmoronamento do edifício da ilusão. É a pessoa que fala, diretor, comecei a praticar, as coisas começaram a dar errado. Né? Nossa, a doença piorou. Nossa, a situação ficou esquisita. Fiz a prática, perdi o emprego. E aqui diz, justamente é o momento que o edifício, né, pomposo da ilusão está desmoronando. Então faz barulho. É igual a reforma da casa. Quem reforma a casa sabe.
Durante a reforma é pó, é barulho, é pedreiro entrando, saindo, você tem que acordar cedo, é batucada na cabeça, você não aguenta mais, é pó que não vence, a limpeza não vence o pó vence você e você não consegue mais viver tranquilamente. Mas quando acaba a reforma, aí é a paz, é a tranquilidade. Então não fica triste se você está passando por esse momento de limpeza, tá? De desintegração da ilusão na sua vida. Saiba que é o momento justamente que as coisas estão indo embora. Quando você lava um chão sujo de um salão, porque teve uma festona, né? Hoje em dia não tem festa, né? Porque nós estamos na quarentena. Mas se você teve uma festa e o chão ficou todo sujo, lavando esse chão, a primeira leva de água é a água muito suja, né? Aí mas porém, à medida que a limpeza vai processando, a água se torna cada vez mais limpa. Por isso, pega firme na prática, tá? Isso é importante. E só para finalizar, gostaria de chamar a atenção também que ao terminar a sutra, depois da rogativa, tem uma meditação para recuperar a saúde. Deus me perdoou e acolhe-me com seu imenso amor, já estou curado. Né? Isso aqui não faz parte da Sutra Contínua Shorati Néctar da Verdade, mas é uma prática, o mestre fala aqui, né? 15 minutos de prática, fazer essa oração. Tá? Faça essa oração na sua vida. Então faça essa prática, que vai também reforçar cada vez mais a ideia de que não tem nada de errado, nem pecado que tenha sido cometido que está manifestado na forma dessa doença. Porque Deus é amor, me perdoou e já estou curado. Então são essa conscientização dessa verdade que nós aprofundamos cada vez mais, à medida que realizamos a leitura desta sutra sagrada. Então, coloque esta sutra, juntamente com todas as outras sutras e os cantos, né, na sua prática diária, e vivamos uma vida de luz, sabedoria e de grandes realizações. Muito obrigado à atenção de todos. Assim encerramos esta aula. Muito obrigado.